E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e nós agora vamos continuar o nosso mini curso de gramática. Dessa vez vamos falar de preposições e de conjunções, essas palavras tão importantes na coesão, nas relações de sentido. Enfim, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de dar um like, de comentar, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Dito isso, vamos à aula. Bem, vamos começar primeiro com as preposições. Que são, assim, pegando uma definição bem simples, as preposições são palavras invariáveis que relacionam dois termos, estabelecendo um vínculo de subordinação. Até coloquei aqui a definição, assim, a explicação da origem do termo preposição, que vem de duas palavras latinas, prepositione, preposição. Aqui abaixo nós fizemos uma lista das preposições, tanto as essenciais, que são palavras que sempre, desde a sua origem, funcionaram como preposições, como as acidentais, que são palavras de outras classes que, por força do uso, acabaram assumindo essa característica. As preposições essenciais são aquelas que a gente aprende ainda no ensino fundamental, como por exemplo a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Trás é pouco usada regularmente, é mais em locuções tanto adverbiais quanto prepositivas. Já as acidentais, aquelas que eu já disse que eram palavras com outras funções ou de outros tipos que foram assumindo a função de preposições, são afora, ou simplesmente fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvante, salvo, segundo, tirante, visto. E nós também temos as locuções prepositivas, então são formadas por duas ou mais palavras que funcionam como uma preposição, tipo ao lado de, através de, antes de, a fim de acordo com, além de, com respeito a, adiante de, por causa de, a despeito de, quanto a, acima de, respeito a, em que pese a, abaixo de, à volta com, junto a, depois de, em atenção a, em torno de, graças a par de, apesar de, à custa de, em vez de, ao invés de, em via de e muitas outras. Aqui uma pequena menção às contrações, que são a união de uma preposição com uma outra palavra, em geral um artigo, um pronome ou um advérbio, e que acarreta na perda ou na transformação de fonema, como aqui no caso pelos, que é a contração de por, preposição, com os, que é um artigo, gerando pelos. Assim como a junção de com aquele, daquele, você vê que a letra E de de é perdida, dando daquele. Assim como anteriormente, há uma transformação, o por, para juntando com o os vira pelos. Daqui, de mais aqui. Aí o E é perdido e fica daqui. Então você vê que na formação das contrações há sempre uma modificação, uma transformação ou uma perda de fonemas, como a gente pode ver neste slide. Feita essa primeira explicação sobre as preposições, agora vamos às conjunções, que são mais numerosas e tem vários tipos. Elas também são palavras invariáveis e que ligam termos e orações com a mesma função sintática. Nós vamos ver isso nos vários exemplos trazidos aqui. Assim como nós temos as preposições propriamente ditas, nós temos as locuções, que também são grupos de palavras, estruturas formadas por duas ou mais palavras com funções de conjunção. Podemos classificá-las basicamente em dois tipos, as coordenativas e as subordinativas. As conjunções coordenativas unem frases que, no ponto de vista sintático, são independentes e estabelecem entre si uma relação de coordenação. Nós vamos ver esses conceitos de uma forma mais aprofundada nas aulas
de sintaxe quando falamos de orações coordenadas, orações subordinadas. As conjunções subordinativas unem frases sintaticamente dependentes, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação. Vamos começar com as conjunções coordenativas, como as aditivas, que estabelecem uma relação de acréscimo, união ou sucessão, além de unirem pensamentos similares ou convergentes. As mais conhecidas são e nem. Como, por exemplo, vou almoçar e continuar o trabalho mais tarde. Há uma relação de sequência, de continuidade. Meu filho mais velho não estuda e nem trabalha. Uma relação também de concordância, então, que é uma concordância negativa. Não estuda, não trabalha. Então eu utilizo o nem para mostrar essa adesão, essa relação de concordância. Por outro lado, temos as adversativas, que aí já é uma relação de contraste, de oposição ou de ressalva entre os elementos expressos nas frases. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto e com sentido de mais. Algumas vezes nós podemos utilizar o e com sentido adversativo e não aditivo, como é o mais usual. Vamos a alguns exemplos. Assistir ao show ontem, perdão aqui pelo errinho, assisti ao show ontem, mas não gostei da apresentação. Então você vê uma contrariedade, uma ressalva que é feita ao show. Aqui, concordo com sua sugestão, porém precisamos discuti-la com os outros colegas. Então também há uma relação também de ressalva, de contraste neste exemplo aqui. Por sua vez, nós temos as conjunções alternativas, que estabelecem uma relação de alternância ou de escolha entre os elementos das frases, ou sozinha ou em repetição, ora, ora, quer, quer, seja, seja. É muito comum a gente uso desses pares para a gente estabelecer essa relação de alternância ou de escolha. Com exceção do ou, que pode ser utilizado sozinho ou em pares, como aqui nos exemplos. Vai sair hoje ou vai ficar em casa? Uma opção exclui a outra. Ora, minha esposa está eufórica, ora está deprimida. Assim, é uma forma de estabelecer essa mudança de estado. E também diz que não, é uma coisa ou outra, não as duas juntas. As conclusivas, que estabelecem uma relação de conclusão de pensamentos, como por exemplo, portanto, logo, assim, consequentemente, pois. Meu computador não está funcionando bem. Necessita, portanto, de uma revisão. Seu comportamento foi bastante inadequado. Consequentemente, você corre o risco de ser dispensado. Explicativas. Estabelece uma relação em que um pensamento ou fato expresso em uma frase serve como razão, motivo ou justificativa da frase antecedente. Como por exemplo, não chore, que é pior que um sentido igual, porque, o que, ou pois, ou por quanto. Espere mais um pouco, porque ele vai chegar logo. Então ela tem essa relação de explicar, de justificar a frase anterior. Agora nós vamos tratar das conjunções subordinativas, que tem relação com as relações de subordinação, que vamos tratar em outro vídeo. Vamos aqui às classificações. Elas podem ser conjunções subordinativas causais, que estabelecem uma relação de causa entre a oração subordinada e a principal, como que, porque, visto que, como, pois. Você fracassou no Enem porque não estudou matemática. Então, uma coisa é causa da outra. Como teve aumento salarial recentemente, passou a gastar mais do que o normal. Mesma coisa, uma relação de causalidade. No caso, a oração subordinada é a primeira e não a segunda, como no exemplo anterior. Por sua vez, as conjunções comparativas estabelecem uma relação de comparação entre a oração subordinada e a principal. E não utilizamos muito que, do que, relacionados a mais, menos, maior, menor, melhor, pior, qual, relacionado a tal, como, relacionado a tal, tão, tanto, como se. Seu prato é mais cheio que o meu. Nada é tão valioso como a vida. Aqui nós temos uma relação de comparação. Comparar uma coisa com a outra e comparar
assim, que a vida vale mais que tudo, assim. Mais do que a vida, nada vale. Então, também é uma relação comparativa, mais abstrata, mas ainda assim, uma comparação. As conjunções concessivas já estabelecem uma relação de contrariedade ou de ressalva entre as orações principal e subordinada, mas com uma ênfase menor que as conjunções adversativas, que a gente viu há pouco, entre as conjugações coordenativas. E também as frases com as quais se relaciona são diferentes, têm uma estrutura diferente. Exemplo, embora, ainda que, mesmo que, conquanto, se bem que os exemplos. Vou à praia, embora esteja chovendo. Ainda que esteja cansado, prosseguirei a viagem. As conjunções condicionais estabelecem uma relação de hipótese ou de condição entre as orações principal e subordinada. É com elas que nós fazemos as chamadas orações condicionais. Se, caso, contanto, que, sem que, uma vez que, dado que, desde que, menos que. Aqui, alguns exemplos de orações condicionais. Se eu fosse rico, viveria sem trabalhar. Ou, a menos que aconteça algum imprevisto, estarei aí amanhã. As conformativas estabelecem uma relação de acordo, concordância, de conformidade entre as orações principal e subordinada. Conforme, consoante, segundo, como. Então, assim, é uma relação de estar de acordo, de concordância, conformidade. Cada um colhe conforme semeia. Ou resolvi o problema segundo as orientações do professor. As consecutivas, em relação com consequência, que é justamente estabelece uma relação de consequência entre as orações principal e subordinada. Exemplos, que, relacionado com tal, tão, tanto, tamanho, de modo que, de maneira que, de sorte que, de forma que. Tio Jacinto era tão gordo que o cavalo quase não o aguentava. Foi tamanho o susto que ela desmaiou. Então, assim, as relações de consequência, uma coisa é consequência da outra. As conjunções finais estabelecem uma relação de finalidade entre as orações principal e subordinada. Exemplo, para que, a fim de que, etc. Estamos aqui para que, assim, a finalidade, para que possamos ajudá-lo com as tarefas. O professor trabalha a fim de que, a finalidade, todos aprendam. Essa é a finalidade do trabalho do professor. Essa é a finalidade de estar aqui, ajudar com as tarefas. As integrantes introduzem orações subordinadas substantivas. Que e se são as mais usadas. Percebi, o que percebeu? Que alguém entrou na sala. Quero, o que quero? Quero que você volte para casa agora mesmo. Então você vê, ela introduz uma oração subordinada substantiva. As proporcionais que estabelecem uma relação de proporcionalidade entre as orações. Em relação à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto, relacionada a mais, menos, maior, menor, melhor ou pior. Exemplos. Os funcionários recebiam à medida, faltou o acento grave aqui, que saíam. Quanto mais trabalho, menos recebam. E por fim as temporais, que estabelecem uma relação de temporalidade entre as orações. Apenas, mal, quando, até, que, assim que, antes que, depois que, logo que, tanto que, enquanto. Quando entardecer, quando volto para casa. Então, relação de tempo. Saímos assim que começou a chover. Também relação de tempo. Bom, então o conteúdo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado das nossas explicações. E se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de comentar, compartilhar com seus amigos. E fique com a gente para os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.